Olha, com alegria nós iniciamos mais um programa Andando com Cristo aqui na sua TV Grande Dourados, chegando até você mais uma vez para levar a palavra de Deus. E nós estamos no mês de agosto. O mês de agosto é o mês das missões na Igreja Presbiteriana do Brasil. Exatamente porque no dia 12 de agosto de 1859 chegou aqui ao Brasil o nosso missionário pioneiro, o reverendo Ashbel Green Simonton. E o mês de agosto é um mês voltado para as missões na nossa igreja. Mas a missão da igreja não para aí, a missão da igreja é o tempo todo. É um mês que nós focamos mais e trazemos melhor consciência ao nosso povo a respeito dessa matéria tão importante. E hoje você não saia daí, nós vamos falar sobre um tema por demais importante chamado a missão de Deus. É muito importante você entender isso e você ver onde você se encaixa nesta missão de Deus, tá bom? Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição. E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. Baterias com garantia e durabilidade. Troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Hoje nós vamos ler no Salmo 97, o versículo 1, e vamos destacar algumas afirmações deste Salmo de número 97, para você entender um pouquinho do que nós queremos falar hoje sobre a missão de Deus. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Esse texto nos chama a atenção para algo muito importante. Reina o Senhor. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a missão de Deus. Muitas pessoas acham que missões é o papel primordial da igreja. John Piper, no seu livro Alegrem-se os Povos, ele nos alerta para o fato de que a missão primordial da igreja não é essa ideia de fazer missões. A razão primordial da igreja existir não é por causa das missões, mas é por causa da adoração ao nome de Deus. A adoração é o papel e a função primordial da igreja, não missão. E isto justifica John Piper porque Deus é essencial e não o homem. Deus é essencial a todas as coisas. A preservação, a manutenção desta máquina imensa chamada universo que nós vivemos nela. Quem dirige essa máquina imensa, cujas forças que nós chamamos aí leis da natureza, leis da criação,
cuja força é impossível ao homem qualquer ideia de tentar reprimi-la. Alguém está no comando desta grande máquina chamada universo, e este alguém é Deus. Reina o Senhor. Sim, Deus reina soberanamente sobre todas as coisas, sobre toda a criação, e Ele reina pelos séculos dos séculos. Existe uma corrente escatológica dos nossos dias que pensa no milênio e Cristo vai reinar lá no milênio. Não, Cristo reina hoje, e Ele reinará também pelos séculos dos séculos, no passado, no presente e no futuro. Há um reinado soberano da Trindade Santa, do Trino Deus, sobre todas as coisas. Então, o salmista nos lembra que reina o Senhor. Então, a adoração é a razão primordial da igreja existir, e não missão. Eu falo isso que nós estamos no mês das missões, e muitas pessoas pensam, missão é a razão, é o coração da igreja, é a razão principal. Não, a razão principal é a adoração. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. O Catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, diz: qual é o fim principal do homem? E ele mesmo responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então a adoração é o fim principal do homem. Mas quando eu percebo que o meu vizinho, meu amigo, meu irmão não está tributando a Deus a glória que é devida ao seu santo nome, ou seja, ele não está adorando a Deus, não está dando a Deus a honra que é devida, que nós devemos a Ele, que lhe é devida, então começa a missão. A missão começa onde não há adoração. Se o meu vizinho não está dando a Deus a glória que é devida ao seu santo nome, eu preciso de ir lá avisá-lo, alertá-lo e comunicar a ele que ele precisa dar a Deus a glória que é devida ao seu santo nome. Então a missão começa onde não há adoração, ou quando a adoração está sendo deixada de lado. Então o papel primordial nosso não é missão, é adoração. E adoração, não só eu devo adorar a Deus, mas você também que está me assistindo agora. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para adorá-lo. Se você não está adorando a Deus, você está em pecado. O mesmo mandamento que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem adorarás, nem darás culto, é o mesmo mandamento que nos manda adorar ao Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, se você não adora outros deuses, é um lado da moeda. O outro lado é que você precisa adorar o Deus das Escrituras, o Deus que se revela a nós pela sua palavra. Então não basta você não adorar a deuses estranhos, você precisa de adorar o Deus vivo e verdadeiro, porque você foi criado para isso, para adorá-lo. E muitas pessoas não entendem por que há um vazio no coração dele, é porque não tributa a Deus a glória que é devida ao seu santo nome, não se relaciona com Deus em adoração, em contrição, em reverência, em respeito, em temor de Deus, faz piada com o nome de Deus, acha graça quando alguém faz piada com o nome de Deus, não tributa a Deus a glória que é devida ao seu nome. Então, o vazio da alma, porque quanto mais o homem se afasta de Deus, mais aumenta o vazio da sua alma, porque Deus nos criou um ser relacional e nos criou para relacionarmos com Ele, de forma que a adoração é o nosso papel principal, não missão. A missão só começa quando eu vejo que alguém ao meu redor não está tributando a Deus a glória que é devida ao seu nome, e eu preciso de ir lá avisá-lo que ele precisa tributar a Deus a glória que é devida ao seu nome. John Piper
nesta bela literatura dele chamado Alegrem-se os Povos, ele diz que na eternidade, quando as centenas de milhares de almas redimidas estiverem na presença de Deus, não precisará mais de missões. Depois que Jesus voltar para redimir todas as coisas, nós não precisaremos mais de missões, mas a adoração continuará pelos séculos dos séculos. Então o papel primordial da igreja é a adoração e não missões. A missão, ela só nasce quando percebemos que alguém não está adorando a Deus. Então, quando eu penso assim e quando eu entendo assim as Escrituras, e é assim que as Escrituras nos ensinam, eu volto para este salmo e começo a entender algumas coisas melhor. Reina o Senhor. Deus reina. Deus está reinando neste momento. Ele reina pelos séculos dos séculos. O seu reinado nunca terá fim. Ele é o Criador, Ele é o preservador, o Deus da providência, Ele é o Deus da redenção, Ele é o Deus da consumação, Ele é o Pai da eternidade. Ele reina para todo sempre. Essa história de que só vai reinar no milênio é conversa. Deus reina em todo o universo, nas coisas visíveis e nas invisíveis. É isso que Paulo estava explicando em Atenas, a capital do saber humano. Ele diz, porque nele existimos, nos movemos. Ele é quem nos dá respiração e tudo mais. Nele nós existimos. Ele é quem enviou Jesus, o seu Filho, para nos salvar. Então, nós temos que entender que Ele reina e reinará pelos séculos dos séculos. Então, a missão que há sobre a terra é a missão de Deus. Não é a missão da igreja. Não é a missão do missionário, pastor, etc. Não é a missão do ministério tal. Não, a missão é a missão de Deus. Nós fazemos parte da missão de Deus. Paulo explica aos coríntios que de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ou seja, a missão é a missão de Deus. Nós fazemos parte dessa missão, mas quem reina soberanamente é Deus, e Ele reina sobre todas as coisas, Ele reina sobre todos os povos. Então, guarde bem isso, a missão é a missão de Deus. Nós somos cooperadores, nós fazemos parte da missão de Deus. Isso é tão verdade que quando alguém não quer realizar a missão de Deus, Deus te chama para realizar essa missão, e você se recusa ou começa a tratar de forma desordenada a obra de Deus, não tenha dúvida que Deus colocará outro para fazer a sua obra. Ou quando termina o ministério de alguém, terminou o ministério de Moisés, Deus chamou Josué e colocou para continuar a missão. Terminou a missão de Josué, Deus chamou os juízes. Terminou a missão dos juízes, Deus chamou os reis. Terminou a missão dos reis, Deus chamou os seus sucessores. E assim a missão de Deus continua de geração em geração, como um bastão que vai sendo passado. Mas de Deus nós somos cooperadores, a missão é de Deus. É por isso que ela prevalece sobre a terra em meio a todas as adversidades, porque não é do homem, é de Deus. Se a obra é de Deus, ela permanecerá. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuarmos este assunto sobre a missão de Deus sobre todo o universo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares.
tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Hoje nós estamos tratando sobre a missão de Deus. Reina o Senhor, diz o Salmo 97. Agora observa como que esse versículo continua. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Reina o Senhor, regozije-se a terra. Deixa eu falar desse regozijo, desta alegria que há na terra, porque o Senhor reina. Quando Jesus foi anunciado, o anjo disse: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Jesus tinha nascido e os anjos estavam anunciando aos pastores ao redor de Belém que havia nascido o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Regozije-se a terra. Olha, não há nada que possa trazer assim mais consolo para o seu coração do que saber que há um Deus soberano que reina sobre todas as coisas. Muitas pessoas olham para este mundo admirado, assustado e dizem assim: pastor, esse mundo está perdido, não tem mais limite, não tem mais nada. Reina o Senhor, Ele reina soberanamente sobre todas essas coisas. Há um governo de Deus soberano sobre todas as coisas. E na graça comum de Deus, Deus sustenta até as plantas, os animais, Deus sustenta todas as coisas. E também Deus controla a maldade humana. O homem é muito pior do que você pensa que é. Deus controla na sua graça comum a maldade humana. Senão o homem já teria se autodestruído na terra. Por mais que você grita violência, violência de todas as partes, e pense que esse mundo está desgovernado, não. Há um governo, reina o Senhor, alegre-se a terra. O que acontece é que muitos não têm consciência disso. Muita da sua aflição, do seu coração, das suas angústias, das suas tristezas, muito das suas inseguranças, medos, é a falta de conhecimento de Deus no seu coração. Não conhecer a Deus e não ter a consciência de forma consistente, não é aquela coisa vaga, mas de forma consistente, que Deus reina sobre a terra. Porque Deus reina, nós temos que entender que há uma paz para o nosso coração. Há uma alegria para o nosso coração. Há uma segurança para o nosso coração. Não precisamos ficar com medo. Deus reina. É aquela ideia da criança que estava viajando de avião. O avião começou a tremer. E as turbulências próprias do voo. E todo mundo desesperado. E uma criança tranquilo, brincando no seu aparelho. E alguém disse para ele: mas você não tem medo desse avião cair? E ele disse: não tenho medo, estou tranquilo. E por que você não tem medo? Ele falou assim: eu conheço o piloto, é meu pai. Assim
é quando nós conhecemos a Deus. Você não tem medo desse avião cair, você não tem medo do fim do mundo, você não tem medo das profecias que ainda estão por cumprir, você não tem medo dessa maldade que há no mundo, você não está inseguro, parece que está desgovernado. Não. Aquele que tem as rédeas do universo, ele reina soberanamente sobre todas as nações, o seu domínio, o seu governo não terá fim. Deus está no controle, governando, administrando sobre todas as coisas, inclusive sobre o seu coração, que está me ouvindo agora. Na graça comum, Deus governa sobre todas as coisas, sobre toda a sua criação, até sobre o coração do homem perverso, para que a perversidade não aumente mais, a ponto do homem se autodestruir. É por isso que existem governos, leis, justiças, exatamente estabelecido por Deus para que o homem não caia na sua autodestruição. Não fosse a graça comum de Deus sustentando a maldade do coração do homem e a maldade que há nesta terra, o homem já teria se autodestruído. Por isto que nós estamos dizendo aqui, lembrando o Salmo 97 para você: reina o Senhor, regozije-se a terra. Só tem alegria neste mundo, só tem regozijo neste mundo aqueles cujo coração descansa em Deus, aqueles que descansam à sombra do Onipotente, aqueles que fizeram de Deus o seu refúgio, aqueles que sabem, Deus reina sobre todas as coisas, o meu Deus reina sobre todas as coisas. É isso que traz alegria. Reina o Senhor, regozije-se a terra. Não tem outra fonte de consolo para o coração do homem que não seja esta segurança em Deus de que Ele reina sobre toda a terra, que o seu governo é um governo soberano e que todas as coisas estão sob o controle das mãos poderosas de Deus. Deus reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Isso aqui eu deixei para o final, porque é muito importante para nós lembrarmos. Regozije-se as muitas ilhas. Todo o universo está sendo chamado aqui. Essas muitas ilhas é uma expressão do salmista para descrever toda a terra. Nada fica de fora do governo de Deus. Se você ler o profeta Isaías, que fala muito sobre este governo soberano de Deus, sobre o universo, sobre as nações, ele chega a dizer que todas as nações do mundo cabem na palma da mão de Deus, com todo o seu poderio, com toda a sua força, com todo o seu mecanismo, com todos os seus exércitos, cabe nas mãos de Deus. É o mesmo profeta que diz que Deus mede toda a água do oceano na palma da sua mão. Regozijem-se as ilhas, porque Deus governa soberanamente sobre todo o cosmos, sobre as coisas visíveis e as invisíveis. Há um governo invisível de Deus, mas real, sobre todas as coisas, até sobre a maldade do coração do homem, refriando para que ela não seja pior. Regozijem-se as ilhas, alegrem-se as ilhas, porque os povos se alegram em Deus. Esse salmo termina dizendo assim: alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome, vós que amais o Senhor, detestai o mal, porque Ele guarda a alma dos seus santos e livra-os das mãos do inimigo. É um governo soberano sobre todas as coisas. Aqui diz que nuvens de escuridão rodeiam, mas justiça e juízo são a base do trono de Deus. Justiça e juízo. Todos nós esperamos com grande expectativa o dia do juízo de Deus sobre a terra. Há tanta maldade neste mundo, tanta coisa escondida debaixo do tapete, tanta maldade velada no coração do homem, que todos nós, a nossa consciência coletiva, ela clama por um dia
de uma justiça justa, um dia do juízo de Deus sobre a terra. Deus reina sobre as nações, Deus julgará a terra. E a Bíblia diz que Ele julgará o mundo com justiça e julgará os povos com equidade. Alegrem-se as ilhas, porque há um governo soberano de Deus sobre toda a terra, sobre todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, toda a obra da sua criação, que o homem com as suas sondas mais modernas não consegue descobrir a dimensão da criação de Deus. E a Bíblia diz que Deus olha do céu e ri deles. Acham que estão na sua grandeza, mas diante do universo, do cosmos, são tão pequenos. Acham que são poderosos, mas diante do poderoso governo de Deus, aquele que reina sobre todas as nações, todas as ilhas, eles são como nada, sua força, o seu poder são como nada. Por isto que diz aqui, alegrem-se os povos. A missão é a missão de Deus. É Deus que está realizando a sua missão na terra. Deus dirige não só o cosmos, o universo, com todas as leis da natureza, da criação, com todas as ilhas, todos os povos, todas as nações. Deus não somente governa sobre estes governos, mas Deus também governa sobre o tempo. Até o tempo está sob o governo de Deus, e Ele estabeleceu um dia que Ele julgará este mundo. E eu não sei se você está preparado para isso. O que eu posso te dizer é que você deveria se preparar para isso. É uma função nossa como igreja, alertar os homens da missão de Deus e que Ele vai julgar a terra. Deus está realizando a sua missão e Ele julgará a terra. Você está preparado para isso? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu Salvador? Porque a Bíblia diz que nesse tempo que nós vivemos agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas no dia que Jesus vier é tarde demais. Então Ele voltará em juízo, não mais para a salvação, mas para julgar a terra. Naquele dia Ele dirá àqueles que nele não creem: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Alegrem-se as ilhas, porque Deus reina, mas Ele julgará toda a terra. Nós devemos estar preparados para isto, e é crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador, arrependendo dos nossos pecados e da nossa vida que desagrada a Deus, é que nós nos preparamos para o juízo de Deus que virá sobre a terra. Pense nisto. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa Andando com Cristo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Olha, nós chegamos no momento final aqui do programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua companhia. Falamos hoje sobre a missão de Deus, Ele reina sobre todas as coisas. E nós vamos orar agora, vamos falar com Deus, aquele que reina e vive pelos séculos dos séculos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus soberano e bondoso, cheio de misericórdia, nós agradecemos ao Senhor
porque o Senhor reina sobre as nações e este é o conforto do nosso coração, esta é a nossa alegria, saber que o Senhor está reinando sobre todas as coisas. Ó Deus, estenda a tua mão de graça e poder e traga consolo ao coração daqueles que te amam e guardam a tua palavra. E que o teu Santo Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo aqueles que ainda não foram redimidos pela graça do Evangelho. E que agora possa também, ó Deus, estar clamando ao Senhor pela tua misericórdia, pela tua graça. Quem sabe o Senhor se compadecerá dele e colocará diante dele uma bênção eterna, a bênção da salvação. Deus, eu oro pelos nossos telespectadores, pelas suas famílias, seus desafios, mas especialmente pela sua vida espiritual. Derrame a tua graça no coração de cada um deles. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia e participação aqui no programa Andando com Cristo. Lembrando que neste domingo, às 9 horas, nós temos a Escola Dominical. Estamos nos preparando para o congresso, um simpósio da Escola Dominical em setembro. Você será nosso convidado, tá bom? E lembramos também que às 19 horas é o nosso culto de adoração. Vindo aqui, nós vamos te orientar os demais trabalhos da igreja. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.